Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Louvado seja Deus, Senhor do Universo. Esta semana eu tive o desprazer de presenciar atitudes que para mim são imperdoáveis. Então eu decidi fazer um alerta, uma live como um alerta. O decreto de teu Senhor é que não adoreis senão a Ele, que sejais indulgentes com vossos pais, mesmo que a velhice alcance um deles, ou ambos, em vossa companhia, não os reproveis, nem os rejeiteis. Outros sim, dirige-lhes palavras honrosas. Alcorão 17:23. A desobediência e o desrespeito aos pais não é um pecado insignificante aos olhos do céu. Deus conferiu aos pais um poder que nem o próprio Satanás tem, o de gerar a vida. É por isso que o inimigo tem tanto interesse em tomar banal e comum esse pecado gravíssimo. Quem desrespeita os pais não consegue se relacionar bem com Deus. Não consegue alcançar as mesmas bênçãos que os filhos obedientes. Não foi sem motivo que ele colocou o mandamento: honra teu pai e tua mãe, como o primeiro mandamento da segunda tábua dos 10 mandamentos. Assim como não terás outros deuses diante de mim, é o primeiro mandamento da primeira tábua. Deus considera o desrespeito aos pais como desrespeito a si mesmo, e foi para que esse mal não proliferasse que ele incluiu este entre os pecados que chegariam a ser punidos com morte no Velho Testamento. Aos olhos de Deus, quem desonra os pais está em situação de igualdade com o idólatra. A não ser que os pais deem uma ordem que contraria a vontade de Deus, não estão os filhos livres para desobedecê-los. Os filhos que desobedecem e desrespeitam os pais não receberão bênção, nem entrarão no paraíso. E o 5º mandamento diz respeito a todos os pais, e não somente aos pais cristãos ou judeus, que estejam sempre certos. O filho de Abraão, ao saber que seu próprio pai iria matá-lo, e oferecê-lo em sacrifício sobre um altar, poderia ter tido bons motivos para discordar e desobedecer o pai. Mas ele preferiu obedecer, mesmo sabendo que essa obediência o levaria à morte. Lembre-se de que ele não sabia que Deus impediria o sacrifício. Lembre-se de que, na parábola do filho pródigo, o pai não foi atrás do filho. Ele aguardava ansiosamente para a volta do filho e de seus braços abertos, mas esperou em casa. Da mesma forma, Deus hoje convida você a corrigir a sua vida aos olhos dele, caso você tenha alguma pendência com seus pais no que diz respeito à rebeldia ou desrespeito, que resolva. Essa submissão é dever dos filhos e não dos pais. Se você quer mesmo receber bênção de Deus, coloque a sua vida em ordem, também quanto a esse assunto, e faça isso antes que seja tarde demais. Esta decisão ainda hoje, porque o amanhã não lhe pertence. A palavra árabe é usada no Alcorão e as narrações do profeta Muhammad classificam gentileza com os pais como bir, que frequentemente é traduzida como bondade. Entretanto, como é o caso com a maioria das palavras árabes, uma tradução direta para o inglês geralmente falha ao explicar o significado verdadeiro e profundo. Bir não significa apenas bondade. Contém nuances de significado que indicam gentileza, compaixão, respeito e até paciência. O Islã
o modo de vida abrange todas as qualidades, e os muçulmanos devem se empenhar para modelarem esse comportamento em todas as relações, particularmente no relacionamento entre pais e filhos. Os pais educam e se importam com seus filhos a vida inteira, mas em determinado ponto, esse dever se reverte. Os pais ficam velhos e frágeis e passam a precisar desse cuidado e preocupação. O filho é obrigado a se importar com os pais, exibindo todas as qualidades de bir, sabendo que recompensa para isso está com Deus. O profeta Muhammad disse: se alguém possuir essas 3 características, Deus dará uma morte tranquila e o levará para o paraíso. As características são: gentileza com os fracos, afeição com os pais e bondade com os servos. Eu vi que muitas pessoas se salvariam caso os jovens estivessem no lugar em que se deveriam achar, consagrados a Deus e à verdade, mas em geral assumem uma posição em que se lhes deve dedicar contínua obra. Do contrário, eles próprios se tornarão do mundo. São uma constante fonte de ansiedade e aflição. Lágrimas são vertidas por suas causas, e são arrancadas do coração dos pais angustiosas súplicas em seu favor. Todavia, eles prosseguem, descuidosos da dor produzida por seu procedimento. Cravam espinhos no peito dos que dariam a vida para salvar eles. Que Deus abençoe a todos. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Obrigado.
Allahu Akbar. Deus é maior.